Negão, Bellator foi comprado pelo PFL. Ao que tudo indica, eles vão manter inicialmente a marca Bellator. Ainda não está muito claro, o pronunciamento do PFL ainda não foi muito claro nesse sentido. Mas acredito eu que eles vão manter inicialmente a marca Bellator em algum evento, alguma coisa assim. E com o passar do tempo eles vão apagando essa marca e vão seguir operando sob a marca PFL. Para isso acontecer, chegou um momento que o business Bellator não deu certo. Senão ele teria comprado o PFL. E vamos conversar aqui, tentar entender, na tua opinião, na minha, o porquê que o Bellator não deu certo. E, inclusive, podemos perguntar para a rapaziada, né? Para a galera que está assistindo, vale lembrar a vocês que nós gravamos um vídeo falando sobre essa fusão do PFL e o Bellator. Então, quem não assistiu, vai ali na nossa galeria, já confere agora ali, porque o vídeo tá bem legal. E já deixo aqui, ó. Fomos um dos primeiros, né? Opa, um dos primeiros a noticiar, porque quem acompanha a gente... Tá dentro da parada. Tá dentro da parada e a gente sempre noticia as coisas primeiro. Então tem que se inscrever aqui, malandro. Ó, e pra gente não ficar dando a nossa opinião aqui, botando o nosso na reta sozinho, eu também convido vocês aí a comentar. O que vocês acham? A fusão Bellator e PFL é positiva para os atletas? Dá essa comentada aí que nós vamos ler tudo e responder. Bom, Zulu, na minha opinião, o Bellator ele começou a descambar enquanto modelo de negócio depois da saída do Bjorn Rebney, que foi o cara que montou o Bellator, porque ele perdeu aquela essência que o pessoal gostava de ver dos torneios. O Bellator, a galera que é mais nova aí, que não acompanhava o Bellator antigamente, antes dele ser adquirido aí do Scott Coker tomar a frente. O Bellator ele era um evento que ele promovia torneios nas categorias, certo? E isso dava um dinamismo bacana, então entravam ali 8 atletas em cada categoria, iam se enfrentando, né, quartas de final, semifinal e final, até você ter um grande campeão. Esse campeão esperava, rodava na próxima temporada um outro torneio dessa mesma categoria, o novo campeão enfrentava o campeão anterior pelo cinturão. E essa dinâmica era legal, que assim o Bellator conseguiu revelar muita gente boa. Revelou os irmãos Pitbull, falando de brasileiro, revelou o Michael Chandler, Ben Askren, deu uma levantada no Ed Álvares. Ele trouxe muitos nomes interessantes para a cena do MMA. Ele pegava um cara que era desconhecido e o cara mostrava o seu valor lá e arrebentava. Quando houve a troca, né, a compra do Bellator por essa outra empresa, que trouxeram o Scott Coker, ele apostou muito num modelo diferente de fazer algumas super lutas, trouxe alguns nomes que não renovavam com o UFC, por exemplo, e enchia o card com um monte de desconhecido. Aí que tá o meu ponto. É claro que toda a minha opinião aqui é de forma especulativa, né? A gente não tem acesso aos números exatos ali do Bellator para poder estar falando com tanta propriedade. Mas, cara, para mim, o fato deles tentarem bater de frente com o UFC, isso afundou eles de vez. Porque quando você pega ali atletas que eram do UFC e põe pra lutar depois que o hype deles já passaram, pô, pelo amor de Deus, é mais fácil assistir o UFC. Então a gente tava vendo o quê? Algumas sobras. O Bellator, ele começou, assim como tá o PFL agora, com um formato diferente. O UFC, ele ficou muito tempo comprando todos os eventos, realmente construindo um monopólio. Então, para bater de frente, você não pode simplesmente apresentar a mesma fórmula que o UFC. E ainda mais pegando os atletas que eram do UFC. Exatamente. Então, você vai fazer o quê? Você trouxe os fãs daquele atleta para o evento, mas será que isso é sustentável? Mostrou que não. Exatamente. O modelo anterior era muito mais viável e muito mais interessante financeiramente, porque ele pegava atletas desconhecidos, um preço muito barato. Você começava lutando ali por 2,5 mais 2,5 a primeira luta, dependendo do atleta. O campeão fazia 3 lutas, levava $100 mil. E tivemos aí o super atleta, o aluno Morcego, Rafael Morcego, um desempenho sensacional. Foi campeão do GP dos pesos galo. Tivemos Michael Falcão também, meu aluno na época, sendo campeão do GP dos pesos médios. Tivemos a graça e o prazer de, na Astra, termos 2 campeões do GP do Bellator.
Mas o que era interessante pro Bellator, ele construía esses caras e o pessoal, e como o campeão, ele amarrava muito bem contratualmente esses caras, se você virasse campeão, estendia teu contrato por um maior tempão. E a cada ano, cada categoria fazia pelo menos 2 torneios, era muito bacana. Então tinha um dinamismo. Caraca, o cara era campeão aqui, ele esperava daqui a 6 meses ele enfrentar um novo campeão. Então eles davam um dinamismo pra galera, era evento toda sexta-feira, você lembra o Bellator? Toda sexta-feira tinha evento. E aí ele começava a criar essas estrelas e o mundo começava a pedir, pô, quem, lembra? Queriam ver o Hector Lombardi lutando contra o Anderson Silva na época. Cara, o campeão do UFC tem o Hector Lombardi, como é que seria? O Shlemenko, como é que seria? Então, por isso que eles conseguiram o Ben Askren. Eles conseguiram trazer no imaginário popular essa dúvida de quem venceria, ou um campeão do Bellator ou um campeão do UFC. Será que um campeão do Bellator teria um bom desempenho dentro do UFC? A partir do momento que você começa a trazer os nomes que é só ex-UFC, que fica caro para a organização, você acaba com esse clima, o será, porque você pega os ex-campeões, não sei o que lá, os caras vão lá, ou se tiver um desempenho ruim, é porque já tá a fim de carreira, e se tiver um bom desempenho, o nego fala, olha só, o nível realmente é outro, né? Exatamente. Então, e aí, com esse novo modelo, você lembra, o modelo antigo, os caras tinham Marlon Sandro, Dudu Dantas, Patrício Pitbull, Patrick Pitbull, Ben Askren, Rafael Morcego, Michael Falcão, Lourinho, lembra do Lourinho? Lourinho, Hector Lombardi, Shlemenko. E esse pessoal ficava falando, meu irmão, imagina esses caras no UFC, imagina esses caras. Quantas vezes a gente já não ouviu? Cara, imagina se esses caras estivessem no UFC contra não sei quem. Era muito legal. E, ou seja, o Bellator ele conseguia pegar esses caras a um custo muito baixo, alçar ao patamar de estrela e lucrar com isso. Quando mudou o modelo e ele começou a incorporar os veteranos do UFC que já não estavam mais, os caras que o UFC dispensava, ele trazia a um preço alto e esses caras, por terem sido dispensados, já haviam de repente 2, 3 derrotas no UFC, eles não conseguiam mais trazer aquele público. O cara não... Era uma ou outra luta que o cara parava pra assistir desses caras. E aí tinha que encher o card. Pô, tinha cara ganhando $500 no undercard do Bellator. Tinha um monte de cara ganhando 250. Tinha contrato 300, de uma luta só. $300. $300, Pô, né? Bellator, a gente tá falando de Bellator. E aí começou a acontecer que cada categoria do Bellator ficou 5, 6 caras duros e um monte de meia boca. E aí, lógico, eles não poderiam colocar esses caras duros contra os meia-boca, que se assassinato ia ficar feio. Algumas vezes eles colocaram e ficou muito feio. Então eles tinham que ficar repetindo, aí ficava Pitbull Daniel Strauss 1, Pitbull Daniel Strauss 2, Pitbull Daniel Strauss 3, Pitbull Daniel... Virava uma franquia do Velozes e Furiosos. O cara não aguentava, ninguém aguentava, acho que o Pitbull não aguentava mais lutar com o Daniel Strauss, o Daniel Strauss não aguentava mais ver o Pitbull e ninguém mais aguentava ver os caras lutar. Então começou a ficar Ryan Bader contra não sei quem, 1, 2, 3. Ninguém aguentava mais ver esse tipo de coisa. E eles ficaram reféns desse modelo deles, de ter alguns caras muito bem pagos, bons, duros e um gap muito grande e uma galera muito ruim que eles não conseguiam alçar esse nível. E eles tinham que ficar girando esses caras só entre eles. Para trazer um cara de fora era muito caro. E aí eu acho que isso se refletiu numa queda da audiência, você vê, sexta-feira agora, ou sábado, acho que foi sexta-feira, teve um evento do Bellator, inclusive o Pitbull lutou, o Patrick Pitbull fez um lutão. Porra, na hora que o cara dava a imagem mais ampla, pô, vazio o lugar, vazio. E o card estava legal, tinha duas disputas de cinturão para jogo, cara, tinha várias lutas boas assim, e vazia a arena. Os caras não conseguem mais vender ticket, não conseguem vender pay-per-view. E aí complica. Tentaram ainda fazer esse crossover com o Rising e tudo, mas também não tinham muito poder para pleitear. Aí alguns dos seus campeões perderam pros caras do Rising, aí não ficou tão legal também. Ficou um evento com uma operação muito cara. Muito cara. Exatamente. O retorno não condizia com a grandiosidade que eles estavam projetando. Então realmente complica. Esses são todos pontos ali que são notáveis. Pode ter tido muita coisa nos bastidores também, algumas coisas administrativas que a gente não sabe, mas a questão básica ali do business, dava para ver que eles não estavam alcançando os objetivos. Agora, o Scott Cook fica aí marcado como o cara que destrói organizações, né, compadre? O cara foi pro Strike Force, era do Strike Force, fechou.
ou foi pro Bellator caixão. Pô, eu não quero ele no Áspera, não. Deixa ele falar. Caramba. Vamos ver o que vai ser agora, né, cara? Fusões, essas fusões são sempre complicadas. Geralmente, a organização que adquire inicialmente, ela absorve alguns membros da equipe e posteriormente acaba escanteando esses caras. Tem que ver como é que vai ser a coisa. O Bellator ele tinha uma dinâmica um pouco diferente do que, por exemplo, o UFC, que tem alguns caras ali que são shareholders, ou seja, eles têm uma participação em ações da empresa. O Bellator não tinha essa mesma dinâmica, então vamos ver, uma boa parte da galera pode ser escanteada. Agora, tem alguns caras que eu conheci lá atrás, que permaneceram como diretor de operações e tudo, que podem ajudar na organização do PFL, que o PFL ainda deixa a desejar em organização em algumas coisas. Então, vamos ver como é que vai ser. Espero que seja bom para nós, enquanto apreciadores do esporte. Né? Pra gente, que é apreciador do esporte, só nos resta torcer para que tudo dê certo. Mas, algumas informações que você só vai ver aqui no canal Os, porque os apresentadores são pessoas de dentro do MMA. E a gente não tem esse... Porque você vai ver, a gente tem um monte de amigos de jornalista que tem canal, pessoal, gente boa pra caramba. Gosto muito dessa galera toda, sem papo furado. E aproveite e se inscreva nos canais deles também, se inscreve lá no... Excelente. Vamos falar aqui, o Laerte, Sexto Round, MMA Hoje. E se for ficar falando, ferrou? O do André Azevedo. Então, são canais... Marinho. Se inscreve lá, galera, Caixa Grossa. Só que é o seguinte... Aqui... Eles são jornalistas, eles tentam não se indispor, porque eles precisam, volta e meia, né, entrevistar um outro. Eu e Zulu, a gente tá pelos caralho. Então, se a gente tiver que descer o cacete em alguém aqui, a gente desce o cacete. Se a gente tiver que falar que lutou mal, que foi uma merda, que foi um vexame, a gente fala e não tem problema. Então, meu irmão, se tu quiser ter uma visão um pouquinho diferente do que tem por aí, inscreva-se aqui no canal, já dê um like e vamos que vamos, né, negão? Vamos que vamos. E galera, o pessoal abre muito esse questionamento sobre a diferença do UFC e do Bellator. Pra gente, que a gente trabalha com esporte, que nós temos alunos, não tem como comparar. O UFC, ele te garante o número de lutas, etc. O Bellator, meu irmão, quando aparece a oportunidade de um atleta nosso assinar com o Bellator, quando aparecia, né? Agora vamos ver o que vai acontecer. Era algo a se pensar, porque primeiro, não paga tão bem. Se você não for uma estrela, não paga tão bem quanto o UFC. O UFC é o evento que melhor paga no mundo. O pessoal reclama de salário e tal, mas isso aí já ainda é e é a questão do mundo do MMA. Então, se você não for uma estrela saindo de outro evento, indo pro Bellator, proporcionalmente ali o seu salário vai ser mais baixo. E outra, número de lutas. Depois, a divulgação. Eu vou dar um exemplo de Rafael Carvalho, casca grossíssima, campeão do Bellator lá de Curitiba. Brabíssimo. Ganhou do Melvin, fez uma luta duríssima com o Lyoto Machida e parece, alguns deram a vitória para ele, foi uma luta polêmica. O cara campeão do Bellator, sabe o que acontece? Ficou um tempo sem lutar. Encostado, né? Ficou encostado. O próprio Bellator não dava giro na carreira dele. Então ele fazia uma luta e ficava um tempão sem lutar. Uma luta e um tempão sem lutar. Para você ver, assim, a dinâmica do esporte é complicada. Então, não é porque é um evento grande que vai ser tão bom assim para os atletas. Até agora, o UFC vem mostrando um melhor tratamento aos atletas. Então, galera, vamos esperar com que essa fusão não atrapalhe os atletas contratados dessas organizações. Porque, por exemplo, agora nós vamos ter os atletas do Bellator e do PFL. E eles vão fazer um crossover ali, 1-2 vezes no ano. E aí? E a galera que tá ali no estoque? Porque você vai pegar os famosões, eles são de interesse ali do PFL, eles vão fazer a venda. E aqueles meia boca? E os que estão chegando, que assinaram agora? O que acontece? Eu posso dar uma notícia aqui de primeira mão. Eu recebi semana passada a dispensa de 2 atletas europeus que eu empresario que estavam contratados pelo PFL. Recebi a dispensa deles. Por quê? Porque eram caras ainda promissores e eles estão tendo que dar uma limpada ali no terreno para receber essa galera do Bellator. Então, se eu, que tinha 7 atletas no PFL, 2 foram mandados embora, tu imagina levando isso para os outros empresários aí. É uma galera que já cantou para subir rapidinho, então complicado, né? Aglutinando
o poder em menos organizações nunca é bom para os atletas. Então é isso, né, galera? Lembra de dar o like no vídeo, se inscreva e confira o sininho, porque muitas vezes, mesmo você estando inscrito, você não recebe a notificação de vídeos novos aqui do canal. Então, até o próximo vídeo, pai.